Olá, Geoffrey Sweat, diretor da Missão Guanabara, junto com o pastor Tiago McHurt, da Igreja Protestante Reformada aqui em Joinville. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Então, o tema desse vídeo vai ser uma cultuação, uma adoração a Deus pelo seu povo, que seja uma coisa considerada, que seja bela, boa e vera, como eu gosto de dizer. Então, vamos começar bem simples. Como deve ser, eu digo bem simples, não é tão simples assim, né? Mas é uma pergunta fundamental. Certo. Como deve ser a adoração do Senhor pelo seu povo? Bom, a primeira coisa que nós geralmente falamos quando estamos tratando desse assunto é sobre reverência, Hum, certo? E reverência, de fato, é muito importante. Às vezes, contudo, nós confundimos a reverência com ser sisudos, sérios, até mesmo mal-humorados. uhum. Os cultos do povo de Deus não deveriam ser cultos fúnebres, a não ser que eles sejam cultos fúnebres. Os funerais são solenes, então achamos que solenidade é funerário. Exato, exato. Nós às vezes fazemos essa conexão, que não é uma conexão exata. Uhum. Mas além da questão da reverência, nós também temos de tratar da questão da ordem, Hum. do que nós estamos fazendo. É muito importante que nós lembremos que, às vezes, nós temos medo de algumas palavras, medo de alguns termos que são importantes para entendermos o que está acontecendo no povo de Deus. Hum. Então, há uma certa alergia de muitos protestantes a certas terminologias. Por exemplo, quando você fala no credo apostólico, nós cremos na Igreja Católica, Uhum. usando C minúsculo para garantir que ninguém seja afetado de maneira negativa. E olha que eu notei, eu tive o prazer de adorar com o pessoal da sua igreja este domingo passado, e ninguém avisou ninguém que a palavra católica vinha e que ia vir com C minúsculo. Eu gosto disso. Eu sou protestante, eu creio que a nossa doutrina, sim, está certa e que a Igreja Católica é a Igreja Universal e são os romano-católicos que têm que se explicar, não a gente. Mas isso é totalmente de lado, queria só É, colocar aí. sim. É, Mas a gente tem certas reações a palavras como sim, claro, católico, ou catecismo, ou eucaristia. sim. Certas coisas são difíceis de nós entendermos que essas coisas não pertencem a um determinado grupo, são parte da nossa tradição. Outro termo que tem a ver com o nosso tópico é a questão da liturgia. Então, E como Rushuni costumava dizer, a liturgia é um daqueles conceitos inescapáveis. uhum. Não se trata de se você tem ou não uma liturgia, se trata de qual liturgia você tem. É bom sentar nesse pensamento por um momento. Então, não importa o quão simples, digamos, seja o seu culto de adoração, ele tem uma liturgia. Sim, sim, a maneira, a ordem como a sua igreja você adora, aquela é a sua liturgia. Ela pode refletir ou não uma determinada tradição, ela pode ser de uma maneira ou outra, ou ter certas variações, mas a maneira como você costuma adorar a Deus no dia do Senhor com o seu povo, aquela é a sua liturgia. Você pode não usar o nome, aquela continua sendo a sua liturgia. E nós não deveríamos ter medo de usar essa palavra, e bem pelo contrário, nós deveríamos saber ou entender como articular não Certo? somente o uso da palavra, mas a própria liturgia. E articular uma doutrina de liturgia que seja, no nosso caso, achando bíblico, evangélico e protestante. Exatamente, exatamente. Uma das belezas de uma liturgia, da liturgia clássica da tradição protestante, da tradição reformada, é como, por exemplo, essa liturgia reflete o próprio evangelho. Hum, Começando, por exemplo, nós costumamos usar os 5 Cs hum. para falar da nossa liturgia, nós chamamos de uma liturgia de renovação pactual, mas nós começamos isso com o primeiro C, que é o chamado. Hum. Esse é o momento no qual uma declaração das Escrituras é lida para chamar o povo para adorar. Isso reflete objetivamente o Evangelho no fato de que é Deus quem nos chama para si, não somos nós que o encontramos em nossas buscas. E a própria eclesia, né? A palavra igreja, eclesia,
vem de ser convocado, né? Exato, Chamado. exato, exatamente. Então, nessa primeira parte o que acontece é exatamente isso. Deus está chamando o seu povo por meio do seu representante, Deus está chamando o seu povo para adorá-lo, para entrar à sua presença, Uhum. para ser elevado aos lugares celestiais e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, o culto na sua igreja começa com esse chamado, Sim. e nós vamos voltar para o termo que você usou. Parece que pode ser bem técnico, mas essa é a ideia da renovação pactual. Mas quando você fala de chamado no início do culto, eu percebo que quase todas as igrejas protestantes tradicionais começam com isso mesmo. Sim, de uma forma ou de outra, às vezes de uma maneira menos cuidadosa, talvez, ou talvez não seja a melhor forma de dizer, mas de uma forma ou de outra começa com isso, seja às vezes por meio de uma canção, de um hino, que conclame o povo para adorar. Um Bom, essa é versículo. uma forma, um versículo, que é o que nós costumeiramente usamos. Hum. Isso é uma das coisas que marcam a adoração protestante de uma maneira bastante perene. Uhum. E depois, então, se estamos entrando na estrutura do que seria um culto de renovação pactual, vamos talvez definir primeiro o que seria. Por que usamos esse termo? Bom, a ideia fundamental é de que nós estamos renovando dominicalmente o nosso pacto com Deus. Nós estamos renovando não porque ele foi esquecido, não porque ele foi necessariamente quebrado ou violado, mas porque é isso que nós fazemos. Essa renovação é parte natural da vida pactual. Assim como no caso do casamento, nós renovamos votos de Uhum. tempos em tempos, assim como nós renovamos determinados contratos, essas coisas são naturais. E Deus mesmo fala assim no Antigo Testamento, né? Ele fala, eu vou lembrar das minhas promessas, lembre-me, né? Sim. Ele dá um arco-íris como lembrança. E não só uma lembrança para nós, ele nos fala em Gênesis que é uma lembrança para nós. Ele também fala que é uma lembrança para ele mesmo. E Exatamente. não é porque Deus tem limitações, é porque Deus gosta de lembrar. Ele quer lembrar conosco essas promessas que ele fez. Ele está recontando a sua gloriosa história Isso de novo. mesmo. A ideia, o peso do termo memorial, esse será um memorial, traz exatamente isso. Não um memorial simplesmente como algumas coisas como nós temos aqui são memoriais num certo sentido, mas porque o Senhor está trazendo à memória as suas promessas, nos lembrando das suas promessas e renovando-nos enquanto renova essas promessas conosco. Perfeito. E uma coisa que eu acho importante ressaltar é que, então, nós vamos agora descrever esse ritmo, esse arco de um culto de renovação pactual, mas é que nós dois enxergamos, entendemos que a igreja protestante, a igreja cristã, geralmente tem seguido esse padrão, nem sempre usando os mesmos termos, Sim. mas e que também é uma visão bem bíblica baseada nos sacrifícios. Então, talvez falemos disso por um momento, como a adoração cristã hoje se liga com os sacrifícios. Então nós falamos do primeiro C, o chamado, e o que ele é seguido então pelo segundo C dos 5, que é a confissão. Depois nós temos a consagração e a comunhão. Esses 3 Cs centrais, eles são paralelos aos sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento. Por exemplo, a oferta de expiação, no qual os pecados eram confessados. Depois nós tínhamos a consagração com a oferta queimada, os holocaustos, e depois nós temos a oferta de paz, que era quando os sacrifícios eram oferecidos, mas o povo deveria comer com o Senhor na sua presença. Certo? Então o que nós temos no culto cristão, o reflexo disso, o espelho disso no culto cristão é a confissão do pecado. Nós somos chamados por Deus, nós adentramos a sua presença, nós estamos ali para adorá-lo na presença da sua santidade, e a primeira coisa que isso nos lembra é que ele é santo, nós não somos. Se nós queremos sentar e comungar com ele à mesa, primeiro nós devemos lavar as mãos. E é isso que nós devemos fazer então, confessar os nossos pecados, e ouvir então da parte do Senhor a declaração de perdão a partir das Escrituras. Após isso, nós somos consagrados, nós nos oferecemos como sacrifício vivo, nós cantamos as Escrituras, nós cantamos salmos e hinos,
nós ouvimos a pregação do Evangelho, somos exortados, somos afiados, somos renovados, somos consolados também. E, por fim, nós passamos a comunhão, aonde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, celebrar juntos, comer diante da presença de Deus, mais uma vez como um reflexo desses sacrifícios, dessa ordem de sacrifícios. E de nenhum modo estamos duplicando o sacrifício, né, ou esquecendo a obra de Jesus. Mas o que está acontecendo aqui é que Deus tem mostrado ao seu povo como se aproximar a Ele, como comungar com Ele, né? Então, até fora do Pentateuco, nós vemos várias ocasiões em que enxergamos que a maneira de ter essa comunhão com Deus é, primeiro, se purificar de alguma forma, né? Sim. E aí se preparar e finalmente comer junto com Ele, né? É assim que nós sempre temos feito com o nosso Deus bondoso. Ele nos convida, mas nós passamos por esse processo primeiro, porque Deus é santo. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece nesse inteirinho e é interessante ver como a importância da liturgia nas nossas vidas. Se nós fecharmos o caso dos 5 Cs, por exemplo, com a comissão, que é onde nós recebemos a bênção de Deus e recebemos dele a ordem de voltarmos agora. Ele nos chamou e agora ele está nos enviando para irmos ao mundo e vivermos como seus filhos. O que nós temos isso é um paralelo do Evangelho, da história do Evangelho, e é algo essa liturgia é algo que nos ensina a viver, molda a nossa vida, coisas que nós precisamos aprender a fazer no nosso dia a dia. Sempre que nós voltarmos a nossa mente ao Senhor, nós lembrarmos de confessar os nossos pecados e fazer isso rapidamente, de sermos rápidos em reconhecê-lo, Sim. rápido em confessá-lo, da importância de vivermos em comunhão com Deus e de nos oferecer em sacrifício a Ele em tudo aquilo que nós fazemos. Dessa forma, o que a liturgia faz é nos prepara para viver no mundo como cristãos. Ela é um treinamento, ela é uma forma Sim. de nos preparar para fazer isso. Essa comissão, como você acaba de dizer, realmente ressalta isso. E eu acho que todas essas ideias são antigas, né? Sim. São profundamente cristãs e profundamente do povo de Deus, desde para sempre. E uma notinha assim, etimológica que a gente vê nisso é na palavra comissão mesmo, né? Porque assim, é muito normal o povo de Deus ser mandado para a batalha, né? E a Igreja Católica antiga, né, entendia isso, e é daí que vem a palavra missa. Sim. Né? A missa era a missão, era a comissão, que você vai sair, que significava enviar. Então nós somos enviados, né? E podemos retomar e refrasear de forma protestante. Não é missa, não. É Sim. comissão. Comissão. Mas eu gostaria de fechar, então, nós falamos de liturgia, nós falamos de adorar e cultuar de uma forma pactual, como um povo, de uma forma deliberada. Mas eu gostaria de fechar com talvez alguns pensamentos sobre a ideia da importância de comungar com Deus, de comer com Deus. Bom, uma das formas pelas quais eu trato disso muitas vezes com o nosso povo, ou com novos visitantes que chegam e estão interessados nisso, porque não é uma prática tão comum aqui, pelo menos não na nossa tradição, de ter a celebração da ceia do Senhor dominicalmente. Uhum. Muitas vezes a questão é por que isso, ou como fazer, ou por que vocês dão importância a isso, como é. E é importante lembrar da importância da ceia do Senhor, que todos nós acreditamos que ela é importante, mas por algum motivo nós só queremos espaçá-la. Mas uma das formas pelas quais eu trato isso com o nosso povo é dizendo, olha, na pregação do Evangelho que nós estamos ouvindo é a receita. Você está ouvindo a receita, você está ouvindo como a coisa é preparada. Mas quando nós sentamos à mesa do Senhor para celebrar diante dele, nós estamos de fato comendo aquilo que foi preparado. Nós não só captamos o Evangelho com os nossos ouvidos, mas o Senhor também nos dá a oportunidade de sentar diante dele como seus filhos, ao redor da sua mesa, e comer e beber daquele mesmo Evangelho do qual ouvimos. Se crer no Evangelho é vida, se o Evangelho é vida, então tem que viver, né? Sim. Então nós somos consagrados, eu acho isso importante. Nós somos consagrados para um propósito. Sim. Né? O propósito não é ser sagrado, o propósito é estar
com um Deus santo. Sim, Então, uma vez que somos consagrados, e todo santo é, né? Nós fazemos isso no culto de uma forma litúrgica, mas o santo é feito santo. É para ele estar com Deus. E Deus nos coloca uma mesa. sim, sim. Ele comunga conosco. Essa é uma ideia Amém. extremamente importante. O Senhor comunga com o seu povo. Ele se assenta com os seus filhos ao redor da sua mesa. E esse princípio é algo que nós devemos realmente é, abraçar de uma maneira plena. A ceia do Senhor não é um momento de introspecção triste, um momento no qual você simplesmente volta-se para si mesmo e começa a reviver coisas difíceis para ver se há um momento de emoção. Não, ela é uma celebração. É Sim. a celebração do fato de que nós somos recebidos como filhos por causa do Filho. É a celebração do fato de que Cristo venceu na cruz, que Ele ressuscitou. E por isso, todo domingo de manhã, exatamente no mesmo dia em que Ele ressuscitou, nós celebramos exatamente isso. E tudo em antecipação. E tudo em antecipação das bodas finais. Exatamente, é um treinamento, são pequenas porções nos preparando para aquele grande dia. Pastor Tiago, eu fico muito grato. Muito obrigado. Tchau, pessoal.